Olá, irmãos, olá, irmãs, olá, caros ouvintes da Palavra de Deus. Vamos mais uma vez aqui meditar com Cristo e com os queridos irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Hoje estamos aqui em João 6 e vamos lendo o texto e conforme a leitura vamos ver aquilo que podemos já ir apurando. Depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Eu acho que até a gente pode dar uma procurada aqui no mapa e ver se nós encontramos aqui exatamente onde é que era Tiberíades. A gente tem aqui o Mar da Galileia, tá aqui, Mar da Galileia, aquele era o Mar Vermelho, e aqui nós temos Tiberíades, certo? Que é para nós sabermos exatamente aonde é que nós estamos, o que é que nós estamos falando. Se nós formos então mexer um pouquinho na coisa de Jerusalém, aqui então nós temos a Galileia, nós temos, né, a Galileia, Tiberíades, e aqui nós sabemos mais ou menos o caminho, né, mais ou menos a localidade que nós estamos falando. Olha ali, Capernaum, tá ok? Vamos passar então, vamos voltar ao nosso texto. Então, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Então quer dizer que eles estavam seguindo por causa dos sinais que operava sobre os enfermos, não é? A razão pela qual eles estavam seguindo, não porque acreditavam, não porque, mas porque estavam vendo sinais, estavam vendo maravilhas. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Nós sabemos, irmãos, que quando fala de Páscoa aqui, esse aqui é o Passover, tá? É o que foi as ordens que o Senhor deu em Êxodos, quando eles foram tirados do Egito, entendeu? Então eles tinham essa comemoração. Aliás, vocês podem, através dos Passovers, né, da festa da Páscoa, dos judeus, mais ou menos ver o tempo do ministério de Cristo, porque vai mostrar, cada vez que fala e ele foi para um Passover, era um ano. Aí no próximo ano tem mais outro, e no próximo ano tem mais outros, né? Por isso aqui normalmente sabemos que foi mais ou menos 3 anos e meio, tá? Então podemos usar os Passovers como uma indicação do tempo do ministério de Cristo na Terra. Ok. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe lhe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? Olha aqui. Essa é a parte que começa, né? Nós vemos que 200 dinheiros de pão não bastarão
para que cada um deles tome um pouco. Ou seja, era tanta gente que 200 de dinheiro que dava para comprar muito pão, gente. Mesmo assim não chegava. E aí vem André, né? Como é que a gente ama? Às vezes as crianças, né, elas agem e fazem as coisas maravilhosas, né? Está aqui um rapaz que tem 5 pães, cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? Né? Como que de propósito, né? Ele chegou ali caindo de paraquedas. Ei, tem aqui um menino que tem aqui um menininho, um moço, tem 5 pães e 2 peixinhos, a gente dá para dividir. Né? Mas não dá, porque o que dá para isso? Só isso pouquinho para tantos, né? Mas aí é que acontece, né? Que quem tem Cristo tem tudo. Aí então, continuamos. E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. E assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Irmãos, quando nós falamos que está aqui 5.000, tá? Eles estão falando só dos homens, ó. Tá? Tinha mulheres, crianças, né? Então, portanto, provavelmente você estava falando entre 15 a 20 mil pessoas, provavelmente. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados. E igualmente também os peixes, quantos eles queriam. Ou seja, o Senhor então tomou os seus pães e os peixinhos, pegou na sua mão e deu graça. Agradeceu a Deus e serviu a mesa, né? E começou a repartir. E os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também os peixes, quantos eles queriam. E eles comeram abundantemente à vontade, aquilo que quisessem. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobrejaram para que nada se perca. Não é como que o Senhor não tivesse um propósito. Ele não queria estragar aquilo que foi feito por Deus, né? Mas não era só isso. Se a gente for ver, recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos. Olha, irmãos, 12 cestos, irmãos, de 5 peixinhos. Sobrou ainda 12 peixes, 5 peixes, de 5 pães e 2 peixinhos. Sobrou 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobrejaram aos que haviam comido. Então nós vemos, irmãos, que, né, foi um milagre completo. E essa é uma coisa curiosa que nós temos que prestar atenção, que o Senhor, ele sempre faz milagres completos. Não é aquela coisa que faz pela metade, foi curando, ainda vai curando, tô melhorando, foi um milagre de Deus, mas ainda não estou totalmente curado. Não, irmão. Quando Deus faz milagre é assim, é total. Acaba, faz do princípio ao fim. Certo? Não é meia boca que a gente fala, né? E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. Antes disso, eu já saltei aqui um pedaço da leitura, né? Vendo, pois, aqueles homens os milagres que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. A gente vê aqui que então eles né, ficaram tão pasmados com o milagre de Cristo, que eles queriam fazer o Senhor Jesus rei. Mas aqui nós vemos também que o Senhor Jesus, ele também já era onisciente. Olha aqui a onisciência. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazer rei, tomou a retirar-se ele só para o monte. Porque estavam querendo fazer dele um rei. Que ele era rei, ele é o rei. Não só porque ele era o filho de Deus, mas porque ele vinha da linhagem de Davi, não é verdade? Tanto a sua mãe quanto José, os dois vinham da linhagem direta de Davi. Maria vinha pela linhagem de Natã e o seu pai adotivo, né? Seu pai legal ali era José,
através de Salomão. Então Natã, que era irmão de Salomão, era também, foi dali que veio a família de Maria. Sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-lo para o fazer rei, tomou a retirar-se ele só para o monte. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. Então nós vemos que o Senhor, ele era já onisciente, sabia de tudo, sabia que eles vinham fazer dele rei. Por que eles queriam fazer do Cristo rei? Ora, que mais é que você quer? Um cara que tem poder para multiplicar o pão, curar os doentes, né? Que mais é que a gente vai precisar? A gente pode entrar em guerra que ele vai pegar e vai ficar curando todo mundo. Não vamos ter que trabalhar por causa do pão, porque ele vai multiplicar o pão pra gente. Entendeu? Então é muito simples. Eles vamos fazer desse homem rei. Esse é o Messias mesmo, porque eles queriam o Messias que os tirassem do domínio dos romanos. E não que os tirassem do domínio do pecado. E muitas vezes hoje em dia acontece a mesma coisa, não é assim, irmãos? As pessoas querem Jesus porque vai libertar eles das suas enfermidades. Querem Jesus porque vão tirar eles dos seus problemas materiais. Querem Jesus porque vai ajudar eles a comprar uma casa. Querem Jesus porque vai ajudar eles a ter uma melhor posição no seu emprego. Querem Jesus porque vão pegar a mulher que desejam. Querem Jesus porque vão comprar o carro que querem. Mas não querem o Senhor para andar em santidade e entrar no reino dos céus, para poder ficar com Deus em amor para todo sempre. Por que você quer Jesus? Você está procurando Jesus Cristo por quê? Hein, meu querido irmão? Pense hoje, você põe o Senhor primeiro na frente? É Ele a primeira coisa que você pensa quando você acorda? Quando você abre os seus olhos de manhã, você já abre os seus olhos e fala com Deus: olá, Pai, graças te dou, porque mais uma vez me manteste aqui. Graças te dou por mais este dia que me abençoaste, que me deste. Me ajuda, Senhor, a ter um dia de honra e glória ao teu nome, aonde você vai poder agir como um verdadeiro cristão. Como é que você acorda de manhã? Esses são os teus primeiros pensamentos. São para o Senhor, são para a santidade que Deus deseja que nós andemos. Como é que você acordou hoje? Pense bem. Continuamos no nosso texto. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. E entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro e ainda Jesus não tinha chegado perto deles. Olha, eles vê como é que é, né? Eles estavam aqui em Tiberias, certo? E aí eles pegaram o barco em direção a Cafarnaum, tá bom? Pra gente entender mais ou menos como é que foi a coisa. Vamos lá, continuando. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado perto deles. E o mar se levantou, porque um grande vento soprava. Oh! E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar. E aproximando-se do barco, eles temeram. Porém eles lhe disse: sou eu, não temais. Tá vendo, irmãos? Ainda há bocadinho estávamos falando sobre umas situações da vida, né? Que as pessoas querem Cristo. Mas olha o Cristo, irmãos, de que nós estamos falando. Ele anda sobre as águas. Ele consegue subjugar as leis da natureza. Quem é, irmão, que subjuga realmente as leis da natureza? Só pode ser Deus, né? Então, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, ele subjuga as leis da natureza. Ele não está, o tempo, o espaço, ele não tem domínio sobre ele.
apesar que o Senhor Jesus naquela época se colocou como um simples homem, sofrendo as dores e sofrendo tudo aquilo que um homem sofria e passava, ele também passava. A única diferença é que o Senhor Jesus Cristo nunca pôde ser verdadeiramente tentado pelo mal, porque não havia mal nele para que o mal o tentasse. Vamos continuar. Então, eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde ia. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, e nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos, e foram a Cafarnaum, em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Agora, irmãos, já mudou. Eles já estavam atrás do Senhor Jesus Cristo para saciar os seus desejos, aquilo que eles achavam as suas necessidades, né? Primeiro foi por causa dos sinais. Aí o que aconteceu? Ele fez os sinais, eles começaram, né? E depois ele pegou e fez a multiplicação dos pães. Primeiro ele estava fazendo os sinais, né? Curando os doentes. Aí ele pegou e fez a multiplicação dos pães. Aí o povo enlouqueceu, né? Nossa, é tudo que nós precisamos ele dá para nós. E não é que Jesus Cristo não dá. Não é que não Deus dá. Deus dá tudo que nós precisamos, irmãos. A gente tem a vida, olha, veja só. O Senhor fez a boca e o estômago, né? Uma coisa para comer e a outra para digerir. O Senhor fez todas as coisas para o seu tempo certo, na sua ordem, no seu lugar. Né? Não é que o Senhor não sacia todo o que nós temos necessidade. Ele sacia. Mas, irmãos, né? Vamos meditar nisso aqui. Certo? Por que agora, né? Eles agora mudaram, né? Primeiro queriam fazer rei, agora vieram. Eles agora vinham atrás de tudo que eles saciavam em Cristo. Nós vamos ficar saciados nesse homem. Aí vem o ensinamento do Senhor. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Permanece para a vida eterna, irmãos. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Os irmãos já viram que às vezes nós temos que colocar na nossa vida a correta urgência? Porque a nossa carne, né, as necessidades carnais, as necessidades humanas, elas muitas vezes vêm na frente. E nós nos esquecemos que até a nossa natureza humana hoje, ela é uma natureza corrupta, falha. Então o Senhor Jesus aqui, ele tá dizendo para ele, gente, não trabalha pela comida que perece. Não que uma pessoa não tenha que trabalhar, não tenha que lutar, não tenha que pagar suas contas, irmãos. Claro que temos, nós sabemos, isso foi imposto pelo próprio Deus. Com o sol do teu rosto granjarás o teu pão. Nós sabemos que temos que fazer todas essas coisas. Mas, irmãos, aqui o Senhor está falando que nós precisamos colocar uma atenção maior sobre as coisas do reino dos céus. Porque aquilo que realmente é eterno, porque isso aqui é passageiro, irmãos. Essa vida que nós levamos, que nós conhecemos, ela é passageira. Então nós temos que lutar pelo aquilo que é eterno, a qual o Filho do Homem vos dará.
Trabalhai pela comida que não trabalhai pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará. Porque a este o Pai Deus o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Eles aqui, irmãos, provavelmente, se não quase de certeza, o que eles pensaram foi o seguinte: então tá bom. Se a gente então seguir você, nós também vamos multiplicar pão, vamos curar os enfermos, entendeu? Porque eles agora já estavam pensando nas obras, porque eles já sabiam que só Deus podia fazer aqueles tipos de milagre que estava sendo feito. Então, se Deus desse autorização e poder para eles, eles também fariam das mesmas obras. Então, o que faremos para executarmos as obras de Deus? A qual o Senhor responde: Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Certo? Quem é que nos faz crer em Jesus Cristo, né? E você vai ver que vem mais pra frente, ele até explica isso aí. Vamos puxar as páginas para cima um pouquinho. Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que criais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinais, pois, fazes tu, para que vejamos e creiamos em ti, que operas tu? Então eles já tinham visto ele curar os enfermos, já tinham visto ele multiplicar os pães, andou sobre o mar, né? Os discípulos tinham visto essa parte. Creio que essas pessoas, claro, não viram, mas os discípulos viram. E o que mais? Estava ali o Senhor, então eles perguntam, e mesmo assim ainda tem a coragem de perguntar: que obra faz tu, para que creiamos em ti, que operas tu? Aí olha só: nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Aí o Senhor agora fala, né? Eles acho que já estavam famintos, contentes do pão, então eles estavam querendo pescar ali, provavelmente, falando dessa forma, sabe? Tipo, tal. A gente começava a falar com ele: nossos pais comeram no maná no deserto, né? Como está escrito, Deus lhe a comer o pão do céu, né? Porque eles já no dia anterior tinham comido a multiplicação dos pães. Provavelmente estavam ali aquelas pessoas queriam ver ou ver de novo, ou muitos que estavam ali não tinham visto, então queriam ver. Atenção, eu estou aqui só fazendo uma conjectura sobre o que poderia ter acontecido, né? A gente sabe que a Bíblia ela não está dizendo claramente que essas pessoas estavam realmente pensando sobre isso, mas nós imaginamos que se fosse assim, porque né, nós vemos o porquê que eles tinham que falar sobre o Moisés e o pão do céu, já sabendo da fama que ele tinha servido o pão para todo mundo, né, feito multiplicação dos pães. E disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão dos céus, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão dos céus. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Esse é o pão de Deus. O pão de Deus dá vida, irmãos. E a gente aqui sabe a diferença muitas vezes na palavra, quando uma palavra vem de Deus e quando é um homem enchendo ela de coisas loucas. Por quê, irmão? Por causa que a palavra de Deus ela tem que dar vida. Ela leva o homem a ter a vida de Cristo nele. Disseram-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus disse-lhes: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim,
nunca terá sede. Se você for a Cristo, você não terá fome. E quem crê nunca terá sede. Mas já vos disse também, vós me vistes e contudo não crestes. Então aqui, ó, fica claro aquilo que estávamos conversando há pouco. O Senhor já tinha feito os milagres para eles, né? O Senhor já tinha curado os enfermos, feito vários sinais. Eles já tinham visto o Senhor e contudo não criam. Tudo o que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. O verso 37 é muito interessante, porque ele fala, ó, tudo que o Pai me dá virá a mim. Quer dizer, irmãos, que ninguém vai ao Pai, ninguém vai ao Filho, se o Pai antes não o trouxer. E ninguém vai ao Pai se o Filho também não o levar, né? Nós sabemos isso. Mas tudo que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma, hoje eu lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade. Isso é muito importante, irmãos. Ele mesmo, o próprio Deus, na pessoa de Cristo, é obediente à pessoa do Pai. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade. Ele faz a vontade de Deus e não a sua vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Então vemos, irmãos, todos os cristãos que existiram, que vão existir e que existem, todos são uma dádiva de Deus a Cristo, que o Senhor vai ressuscitar no último dia. Tá vendo? Alguém que muitas vezes as pessoas falam, isso só servia para os apóstolos. Não, o texto deixa claro. É a vontade do Pai que me enviou, é esta, que nenhum de todos, todos aqueles que me deu se perca, mas que os ressuscite no último dia. Então isso aqui fica claro, tá bom? Fica claro que nós, quando vamos a Cristo, é porque o Senhor nos deu a Ele. Então existe o trabalho do Espírito Santo que nos leva a Cristo, nos leva a crer no Senhor, certo? E que nenhum se vai perder, e mesmo que morra, não se perde. Portanto, irmão, a salvação não pode ser perdida, tá? Porque somos uma dádiva, nós não pertencemos a nós mesmos, nós pertencemos a Cristo, irmãos. Se você crê em Jesus Cristo verdadeiramente no seu coração, saia hoje daqui sabendo que você tem essa confiança em você, que você não vai perder a sua salvação. Isso quer dizer que você pode fazer o que você quiser? Não. Você já não te pertence a você mesmo, você pertence a Ele. Você tem que fazer conforme aquilo que Ele se agrada, conforme aquilo que Ele te ordena. E o que é ordenado na Bíblia? Sede santo, porque eu sou santo. Não é assim? Então o verdadeiro cristão vai viver dessa forma. Continuamos. Porquanto a vontade de Deus é aquele que me enviou, está que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu ressuscito no último dia. Murmuravam, pois, eles, os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como pode dizer ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes, não murmureis entre vós. E aqui, irmãos, ele vai mais uma vez marretar nesse ponto.
Não murmureis entre vós. O Senhor não gosta de murmuração. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não o trouxer. Certo? Não murmurem. Não tem aí hoje em dia essa luta eterna, né? Que parece, né? Eterna. Entre os calvinistas e os outros, né? Que dizem que... arminianistas, que dizem que, né, a salvação tem que ter obras e coisa e tal. E os calvinistas falam na eleição, coisa e tal. Olha, tá aqui resolvida a questão. Quem está certo, né? Não murmurei entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ou seja, quem vai a Cristo foi levado por Deus a Cristo. O Pai leva aqueles que creem a Cristo. Você vai crer em Deus, você vai crer em Jesus Cristo, porque o Pai fez você crer. Ele colocou em você alguma coisa que faz você crer. O que é que ele fez isso? Ele colocou em você a fé. E aí você, com essa fé, crê de livre e espontânea vontade. Aí você vai falar, mas não foi de espontânea vontade, porque a fé está nele. Mas você sempre pode dizer que não. Mas não diz que não. Porque foi o Pai que te levou, colocou em ti a fé. E essa fé faz você entender que você tem uma hipótese correta a tomar. E essa hipótese é crer em Jesus Cristo. E aí ela se torna realidade. Porque quem faz o crer, quem crê é você. A fé é um dom de Deus. Mas quem crê é você que crê. Certo? Então você faz isso. Isso não é fazer uma obra, irmão. Por que não é fazer uma obra? Por causa que ela é um presente. A fé, o dom de Deus que está em nós, é que faz com que nós tenhamos esse desejo de crer em Jesus Cristo. Que nós olhemos para Ele realmente e o vejamos. Tá? Então ficou resolvida a questão. A gente sabe, se é o Pai que leva a pessoa, se é o Pai que me enviou, se é o Pai que traz a pessoa a Cristo, irmãos, então a eleição fica aprovada. Por que a eleição fica aprovada? Por causa que ninguém vai a Ele se o Pai não o trouxer. Então o Senhor vai, o Deus Pai vai, escolhe uma pessoa, pega essa pessoa e leva ela para Cristo. Certo? Então ficou aqui provado, ficou aqui, acabou o dilema, a discussão de milhares de anos. Vamos continuar. E eu ressuscitarei no último dia. Ó, e ele ainda continua martelando. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Olha aí. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu, aprendeu, vem a mim. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Então nós ouvimos e aprendemos de Deus, e aí é que nós vamos a Cristo. E isso é um trabalho do Espírito Santo no nosso coração, que nos dá a vida, nos liga a Deus e nos revela a Cristo, colocando em nós a fé. Não que alguém visse o Pai, a não ser aquele que de Deus, este tem visto o Pai. Aquele que é de Deus, não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Esse tem visto ao Pai. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Nossa. Então, peraí. Não dizem que perde salvação por aí? Olha o que o Senhor está dizendo aqui. Se você crê em Cristo, você tem a vida eterna. Hã? Tem. Não é eu vou ter.
Dizem que perde salvação, né? Ah, se eu for, não é assim que falam, se eu for firme e fiel até o fim, apesar que está escrito na Bíblia isso, mas eles tiram fora de contexto aquilo lá que está escrito na Bíblia de ser firme e fiel até o fim, principalmente a igreja de Esmirna, que estava sendo perseguida, ok? E estavam matando eles, então o Senhor estava falando, ser firme e fiel até o fim, certo? Até na morte, ser-me firme e fiel, porque morrer, mesmo assim vocês vão receber a coroa. Ser-me firme e fiel. Tá? Então eles tiram as coisas fora de contexto. Então, sabe, irmãos, nós temos, né? Tem a vida eterna, ok? Não fazer confusão. Tem a vida eterna. Tá? Não é vamos ter, serei salvo, não. Creu em Cristo, tem a vida eterna. Certo? É um salvo. Ponto final. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná do deserto e morreram. Viu? Vossos pais comeram maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Agora aqui o Senhor já estava falando da sua crucificação, da sua morte, certo? E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo, certo? Ele está falando sobre o dia da sua crucificação, sua morte. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nós podes dar a sua carne a comer? Né? Eles estavam totalmente presos na sua parte material, na sua parte carnal, que eles não conseguiam entender, né? Do que o Senhor estava falando. Jesus, pois, disse: na verdade vos digo, que se não comerdes da carne do Filho do Homem, e não beberdes o sangue, não tereis vida em vós mesmos. Então, irmão, por isso é que nós falamos que uma pessoa que não crê em Cristo, ela é um morto. Ele é um morto nos pecados, certo? E porque ele só passa a ser um vivo verdadeiramente, um vivo eternamente, ter a vida eterna em si, ok? A partir do momento que eles creem em Jesus Cristo. Quem comer a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Olha aqui, ó, mais uma vez. Tem a vida eterna. Continua respondendo. E eu o ressuscitarei no último dia. Porque minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Então, irmão, imagina, não é que um pedaço de pão que a gente come para se alimentar, um alimento, uma fruta, não é algo verdadeiro para se comer, mas são passageiros, temporários. Mas a carne de Cristo, o sangue de Cristo, verdadeiramente é comida e bebida, porque eles levam você à vida eterna, irmão. É algo que não é passageiro, é eterno. Então é verdadeiro, é algo que permanece. Verdadeiramente é bebida. Verdadeiramente é comida. É uma comida de verdade, uma bebida de verdade, que alimenta a vida eterna, que dá alimento para a vida eterna. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Olha só, hein? Imagina, né, a expressão de Cristo que ele está fazendo aqui. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele, né? É uma união, né? É uma ingestão que o Senhor passa a fazer parte do teu ser.
É uma analogia, irmão. Imagina quando você come um alimento, aquele alimento, ele passa a ser parte de você, ele tá dentro do teu corpo, né? E ele vai dar o nutriente para que você viva, certo? Então vocês passam a ser uma só, tão juntos de uma maneira intrínseca. Quem comer a carne é meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou. Olha aí, viu o que eu acabei de falar? Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Tá vendo? Que Deus acabou de dar para nós, que eu acabei de falar, olha aí. Entendeu? Nós somos alimentados pelo Senhor Jesus, né? Então é por isso que nós vivemos. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ó, comeu o pão, que é Cristo Jesus, a carne do Senhor, bebeu o sangue, foi derramado na cruz por nós, viverá para sempre. Não é talvez viva para sempre, não. É viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso. Quem pode ouvir? Tão duro esse discurso. O que era tão duro? Deixa-me explicar melhor. No verso 63, o Senhor diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. A maioria daqueles homens que não conseguiam aceitar as palavras do Senhor e que o abandonaram, né, porque era duro aceitar essas palavras, era por causa da incredulidade. Eles não criam no Senhor. Eles queriam fazer, muitos deles queriam fazer dele um Messias, né? Queriam fazer dele, não que ele não fosse o Messias, ele é o Messias, ele foi o enviado para nós, para nos salvar. Eles queriam fazer dele rei, como vemos lá no princípio, no verso... Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazer rei, tomou a retirar-se, ele só para o monte, no verso 15. Eles estavam querendo fazer rei, então havia ali, né, toda uma esperança que fosse que o Messias fosse libertá-los dos romanos, né, porque isso é um grande problema. Nós vemos em todos os evangelhos que os judeus queriam a vinda do Messias para tirar eles, né, e do controle dos romanos. E depois aparece o Senhor Jesus fazendo um milagre, curando os enfermos, multiplicando os pães. É óbvio, começou a se criar aquela coisa, tanto é que depois ele, uma das acusações que foi feita contra ele para Pôncio Pilatos esse homem está se fazendo rei, se tu deixar ele sair vivo, você não é amigo de César, né? Por causa que ele estava se fazendo um rei no lugar de César. Então, nós vemos aqui que de repente o Senhor começa a falar, depois mais para frente, acerca da sua morte, acerca que ele daria o seu corpo, né, como o pão, e o seu sangue como o vinho, que quem não bebesse, não comesse do seu sangue, não comesse do seu corpo, que não teria vida neles mesmos, né? E aquilo, tudo isso junto, né, era uma informação que para eles era muito difícil de entender, porque eles não queriam um Messias que fosse morrer,
Eles queriam um Messias que dominasse todo mundo e vencesse todos. Quando eles começaram a entender, não, mas vai ter que haver morte, alguém vai, pra gente comer do corpo, alguém tem que morrer. Se você vai morrer, então você não é o Messias. Eles começaram então a ter todo aquele problema, entendeu? Pedem sinais para o Senhor, que nos dá um sinal então, para que nós acreditemos na tua palavra, né? Onde é que está? Ele dizia, não, este Jesus, filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos, como diz ele, desci do céu? Veja, porque ele estava dizendo que era o verdadeiro pão, não é verdade? Que desceu do céu. E o Senhor continuava dizendo: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito dos profetas, eles serão todos ensinados por Deus, portanto, todo aquele que do Pai ouviu, aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Então, ele se intitula, né, com tudo isso, ele próprio diz que ele veio de Deus, ele viu Deus, e ele estava ali, e de repente toda aquela informação eles não conseguiam entender. Tanto é que depois ele fala, no versículo 60, muitos, pois, dos seus discípulos ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito, disse-lhes: e isso vos escandaliza? Que seria, pois, no versículo 62, que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava, certo? Então, vemos que ficou muito difícil para eles aceitarem esse Messias, né? Porque esse Messias tinha que morrer para que eles pudessem provar, comer da sua carne e comer do seu sangue como pão e como vinho, para que eles pudessem ter vida neles. Eles não aceitavam o Messias que fosse morrer. Para eles era muito difícil. Não era só a questão de falar que tinha que comer a carne deles, mas eles queriam ali um Messias ali, né? Que fosse ser uma espécie de um Davi, que vencesse todos os exércitos dos inimigos, vencesse o Golias romano, derrubasse, né, como Davi derrubou os filisteus, e fosse ele aquele homem que conquistasse e trouxesse glória para o povo de Israel. Mas a glória que ele trouxe é diferente. Ele trouxe a glória de Deus. Tanto é que ele fala: como vós, né, salvo erro no capítulo 5, sabeis glorificar, dar glória uns aos outros, mas não procurai a glória de Deus. Então, irmãos, sabemos aqui por que era tão difícil. Eles tinham dentro deles uma incredulidade terrível, a qual não permitia que eles entendessem e aceitassem a verdade que o Senhor Jesus tinha que morrer por nós, para que os nossos pecados fossem pagos, e eles então pudessem comer do pão que realmente vem do céu, beber do vinho que realmente vem do céu, para que possamos ter vidas em nós e habitar com Deus um dia no céu para todo sempre. E era por isso, por causa da incredulidade e por causa das esperanças que eles tinham da carne nas coisas deste mundo, eles eram incapazes de entender, e era muito difícil para eles. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Eles estavam escandalizados, irmãos. Isso vos escandaliza? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Aqui, olha, ele já também falando que ele iria, né, depois da sua ressurreição, voltar ao seu Pai, ele ia ascender aos céus. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. A palavra que eu vos disse são Espírito e vida. Veja que coisa linda, maravilhosa. Mas há alguns de vós que não creem. Olha aqui de novo, irmãos.
aparecendo. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem eram os que o havia de entregar. Nós aqui, irmão, vemos uma coisa. Muita gente às vezes tenta falar que Judas cria e caiu, deixou de crer. Não, irmãos. Olha aqui, ó. Mas algum de vós não creem. Ó. O Senhor sabia que já não tinha fé neles. Que eles estavam ali atraídos por outra coisa. Por uma ideia de grandeza. Certo? Muita gente se aproxima de Cristo, se enamora de Cristo por uma ideia de grandeza. Pelo clamor dos hinos tocados. Né? Por ouvir sinais e milagres e maravilhas. Eu vi um sinal. Conta uma obra maravilhosa, né? Aí a pessoa fica, eu quero ver tal coisa. O coração dela fica apaixonado pela ideia do milagre, pela ideia da transformação da vida material, né? Muitos se aproximam de Cristo por causa disso. Eles não estão atrás do Senhor. Eles estão atrás da mudança da vida material deles, da liberdade da sua enfermidade, do desejo que eles querem para o seu coração. Não é que eles creram no Senhor. Porque o Senhor nos ensina que quando a gente crê no Senhor, nós vamos ser perseguidos. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que criam, quem eram os que criam e quem era o que eu havia de entregar. E aqui, é claro, nós sabemos, é Judas, que era o filho da perdição. E dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se o Pai lhe não, se do Pai, se por meu Pai não lhe for concedido. Já viu, irmãos? Ninguém pode, irmãos, ninguém pode vir a Cristo, se pelo Deus Pai lhe não for concedido. E olha o que acontece a seguir. Fomos desmascarados, né? Puf. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Os irmãos já viram como é que é o negócio? Alguém até pode dizer que é engraçado, né? Mas ó, olha aqui, ó. Fazer uma brincadeira aqui. Olha, já viu aqui, ó, 666, ó. Só uma brincadeira, tá? Isso não quer dizer nada, mas é engraçado que desde então muitos de seus espíritos tornaram para trás e já não andavam com ele. Quem não tiver com Cristo, irmãos, ó, vai estar no espírito do anticristo. Quem não anda com Cristo está no espírito do anticristo. Já entendeu isso aí? Tem muita gente dizendo que é discípulo de Cristo, mas na verdade eles estão fazendo dentro da própria igreja o trabalho do anticristo. Vamos continuar. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Não vos escolhi a vós os 12? É engraçado, irmãos, porque até aqui, né? Você vê que o Senhor lá atrás já tinha falado que sabia quem que eram os que não criam e quem que o havia de trair.
E aqui o Simão Pedro falando como que por todos, mas Simão não conhecia o coração de cada um deles que estavam ali, certo? Ele não sabia exatamente se cada um deles que estavam ali tinha verdadeira fé, mas o Senhor Jesus sabia. E nós, olha aqui, Pedro falando por todos, né? Pensando que estava falando por todos, ó. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Pedro, nós sabemos que ele estava falando ali do coração. Ele cria que Cristo era o Filho de Deus. Tinha fé no Filho de Deus. E a maioria dos outros também. Mas o Senhor já fala aqui. Eu respondo, e Jesus, não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. Ele sabia, vai, intelectualmente, ele sabia que Cristo era o Messias. Mas ele era um diabo. Ele não tinha a fé, o amor de Deus nele. E isso dizia ele de Judas Iscariotes. Porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Os irmãos, estão vendo? Então, irmãos, chegamos aqui ao final do nosso capítulo, né, no dia de hoje. Vimos então várias coisas magníficas aqui, maravilhosas. Que o Senhor é o pão da vida. E que quem vem a Ele porque o Pai o trouxe. Deus abençoe a todos vós. Fiquem firmes no Senhor Jesus. Busquem a Deus quando de manhã acordarem. Ora logo de manhã. Entrega a tua vida a Cristo todo dia. Sabe, irmãos, nós temos que... O irmão já viu uma pessoa que aprende a andar de bicicleta, diz que nunca mais esquece? Você já dirigiu o seu carro e dirige o seu carro tão bem que aquilo passou a ser uma coisa natural para você? Você vai no automático, digamos assim? O seu corpo já responde ao sinal vermelho, você já coloca o carro no lugar certo, onde você tem que virar para a direita ou virar para a esquerda, sabe parar com antecedência, manter distância dos carros da frente, tudo para fazer uma direção correta, né? Para que você chegue no lugar onde você tem que chegar sem batida, sem carro amassado, né? Chegue no seu destino com segurança. Então, irmãos, assim a gente deve ser na nossa vida. Nós já sabemos que somos salvos. De forma alguma nos vamos perder. De forma alguma. O Senhor é que garante isso. Não é as tuas obras que garante isso. Mas, irmãos, é a nossa obrigação. Não uma obrigação imposta, não. Ela é aquela obrigação do amor. De quem ama a Cristo de verdade. Então, irmão, entrega o teu dia pro Senhor. A tua manhã, o teu meio-dia, a tua tarde, o teu anoitecer, a tua noite e o teu sono. O teu acordar, o teu bem dizer, o teu bem falar. Entrega para Deus. Você consegue entender? Entrega pro Senhor a tua mente, os teus desejos. A gente sabe, tem desejo que não é fácil, coisa carnal, que não é fácil da gente se livrar. Eu luto contra a minha carne todos os dias. Mas em Cristo sou mais do que vencedor. Agora tenho que ir lá ler. Vamos lá, irmãos. Vamos lá. Vamos lá ler essa parte linda, maravilhosa antes de fechar esse vídeo. Vamos lá. Vamos lá. Em Romanos, né? Em Romanos, capítulo 8. Vamos lá. Quase lá no finalzinho. Vamos começar aqui mesmo. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição,
ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aleluia! Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo, nosso Senhor. Glória